Amigos, amigas, todos do Troco Ideias, mais um momento de trocar ideias, experiências e hoje o assunto vai ser muito interessante. A gente sempre acha que os assuntos nossos são interessantíssimos, né? Mas na verdade, assim, jovens, mercado de trabalho, estou com o meu canudo na mão, e agora? O que fazer? Então, um pouco o nosso tema hoje vai ser focado nos jovens, né? Exatamente. Que estão sendo iniciados nesse mercado de trabalho. Exatamente. E a gente sabe, né, que quando vai pra formatura e coloca aquele negócio, muda o fiozinho de lugar, né, e pega o canudo, a gente se sente, vitória, né? Marcamos uma pontuação aí, mas no outro dia começa o desespero. E agora? Em que portas eu vou abrir? Eu vou bater, né? E a ideia é conversar sobre isso hoje. E pensando na minha trajetória, né? Eu acho que um dos primeiros erros que eu cometi, e aí já fica a dica pra galera, foi não começar a trabalhar já durante a graduação. Não necessariamente trabalhar, né, gente? Mas é importante vocês estarem pensando no ingresso de vocês no mercado de trabalho antes de pegar o canudo. Tem uma galera muito grande que deixa pra pensar depois. E aí realmente bate um desespero, né, Cíntia? Sem dúvida, sem dúvida. É o fato de trabalhar antes, mesmo em projetos voluntários, né? Não se trata de ter um emprego formal com carteira assinada. É de fazer incursões no mundo do trabalho, no mundo das empresas, no mundo das organizações. Não necessariamente empresas, podem ser não governamentais, voluntariado. Faz toda a diferença nessa trajetória. E não é só pela experiência de aprendizado, não, gente. É pelo networking, tá? Você ser conhecido já, as pessoas já irem conhecendo a sua forma de agir, as suas ideias, antes de você concluir a formação, é muito importante. Se vocês podem, façam isso. Essa é uma primeira dica aí para quem está na faculdade já e não está pensando no depois ainda, pense no depois agora, porque aí vocês já vão fazendo contatos que vão fazer muita diferença mais adiante. Mas aí pegamos o canudo e aqui na frente eu tenho uma pessoa que é super experiente. Nem tanto, mestre, nem tanto. em seleções de pessoal, né? E aí a gente começa a dar umas escorregadas que podemos contar aqui, né, Cíntia? Sim. Dos dois lados. Dos dois lados. É que a gente, muitas vezes, nesse afã de conseguir aquele emprego, vai com tudo rapidamente, sem muita preparação. E o bom é pensar que a preparação assim seja na hora de fazer o currículo, de preparar o currículo, de preparar o e-mail que eu vou mandar, essa preparação fala muito bem da gente, fala da prudência, que é uma virtude que a gente deve trabalhar, desenvolver, que é me preparo, realmente estou presente, concentrado, fazendo vendo o que eu quero, para que eu quero, me programando para algumas coisas, porque às vezes a gente vai com o coração, vai aberto, peito aberto, mas não faz nada do trabalho e acaba perdendo justamente nesse momento porque não se preparou. Exatamente. Quando eu terminei a graduação, por acaso eu mudei de cidade. E pra mim isso foi uma dificuldade, né? Porque o meu network ficou pra trás, ficou na outra cidade. E aí eu me lembro que eu tive aquele desespero, né? Agora como é que a gente procura emprego? Comecei a olhar aquele monte de site na internet, aquele monte de emprego, não sei o que e tal. Eu preparei um currículo bem padrão e mandei pra todas as possibilidades que existiam, né? Eu não consigo nem contabilizar a quantidade de lugares para onde eu mandei o meu currículo. Mas hoje, mais maduro e pensando, eu penso, rapaz, para que eu fiz aquilo tudo? Porque eu mandei e-mails para vagas que eu não tinha nem interesse. Mas era aquele desespero de, não, qualquer coisa que me chamar eu vou. Gente, não é assim. Não é qualquer coisa que chamar vocês e vocês estão prontos para fazer ou que vocês vão ser felizes fazendo. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica já desde agora pra vocês, pensem com calma. Calma. Em que coisas vocês gostariam de trabalhar de fato, né? E em que empresas vocês gostariam de trabalhar de fato? E aí vocês têm que preparar o currículo de vocês com foco nesse nicho, né? A gente faz seleções e muitas vezes a gente recebe currículos aleatórios, né? São currículos, às vezes a pessoa tá colocando ali que ela tem, sei lá,
que ela tem uma formação em nutrição, mas a experiência dela de trabalho é em, sei lá, carpintaria. Você não precisa trazer todas essas informações no teu currículo. Você tem que pensar o teu currículo dentro do nicho que você está querendo trabalhar, tá? Então, assim, essa é uma dica. É interessantíssimo o que tu estás falando, porque justamente disso fala a proposta de valor. Exato. Qual é a proposta de valor que eu estou levando? Qual é a minha proposta de valor como profissional? Qual é a minha proposta de valor como futuro, como candidato para essa futura vaga? Exatamente. Se a minha proposta de valor tende a resolver uma dor daquela empresa, que aquela vaga justo tem uma necessidade, quais são as minhas competências, as atividades que eu posso desenvolver, as atitudes que eu tenho, as aptidões que eu tenho, que podem ser interessantes para resolver aquela dor. E essa vai ser a minha proposta de valor. Porque eu vou focar, e isso serve para empresas, e a gente até fala disso bastante em outros momentos, serve para empresas, serve para pessoas. Se nós focamos no que o cliente, e neste caso a empresa ou a organização a que eu me candidato é a minha cliente, eu tenho que pensar qual é a dor dela, não a minha. Eu estou sem emprego, eu preciso do trabalho. Não, eu tenho que pensar nela. Bom, o que ela necessita que eu posso dar? Exato. O que com as minhas competências, com as minhas vontades, com as minhas preparações, prévias ou não, eu posso agregar de valor nessa organização. E isso vai ser um prato muito gostoso para apresentar ao nosso futuro contratante ou empresa onde a gente gostaria de estar. Perfeito. Então essa é a dica, tá, gente? Preparem os currículos, ao invés de jogar currículo para um monte de empresa, não. Pesquisem as empresas que vocês têm interesse. Preparem currículos focados nas vagas que elas têm, né? E na hora de mandar o currículo, atenção ao e-mail, título no e-mail, escreve alguma coisa, se apresenta, porque quando você manda aquele currículo aleatório que não tem nada escrito, a pessoa que está do outro lado na seleção entende que você está mandando aquilo ali para todo mundo e que tu não tem interesse real naquela empresa, sabe? Então faz muita diferença essa apresentação. Vocês têm que pensar que aquele é o primeiro contato da pessoa contigo, tá? Então vocês estão se vendendo, tem que vender o peixe. E muitos ficam aí, né? Já nem ficam continuam. Aí. Às vezes, dependendo do tamanho da seleção, né? Se é muita gente, a pessoa já começa ali já começa o funil. Quem se destacou, se destacou. Quem não se destacou, dançou. É verdade. Então essa aí já é uma primeira dica para vocês. Currículo, focar direitinho. E o que mais a gente pode dar dica para essa galera? Uma coisa importante que eu vejo, Sil, também, é a coerência, né? Entre o que a gente apresenta e o peixe que a gente vende. Isso é importante também. Não adianta fazer propaganda enganosa, não. Propaganda enganosa é um tiro no pé, vocês vão conseguir a vaga, mas logo vão sair e frustrados. E aí, quando a gente começa a colecionar também fracassos, a gente começa a se sentir cada vez menos potente, digamos. E isso não acontece muitas vezes porque eu por má fé ou porque não, acontece porque nessa vontade, nesse desespero, eu saio atirando para tudo que é lugar, e quando eu atiro para qualquer lugar, eu perco energias de focar no que realmente me interessa. Eu não, sinceramente, hoje os jovens que estão começando mais tarde, até a gente estava falando e conversando um pouco antes da gravação, né, de que às vezes não é a idade cronológica o que importa, é a idade realmente de desenvolvimento. O quanto tu em um ano pode fazer o que gente trabalhando 10 não conseguiu fazer. Exatamente. Então não se preocupe, eu sou jovem demais, eu sou velho demais, não se preocupem. As oportunidades, elas acontecem na medida em que realmente eu me preparei para aquilo. E pode ser uma preparação mental, não necessariamente de currículo. Eu não estou falando aqui só de conhecimento. Então isso é bem importante, Sil, também. Perfeito. Como dica, né? Não, exatamente. E aí tá, a galera manda o currículo e aí conseguiu passar para a próxima etapa, né? Aquele primeiro contato veio, oba, maravilha, fica todo mundo feliz quando é chamado, né, para uma primeira entrevista, etc. E aí a gente tem que dar algumas dicas também sobre isso, né, Cíntia? É importante... Importante momento, aquele contato presencial ou virtual, onde você vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre você e confirmar a coerência com aquele peixe que tu tinha vendido anteriormente. Exatamente, é a hora da verdade. É a hora da verdade.
E aí, Cíntia, que dicas a gente pode dar para essa galera? Bom, esse momento da hora da verdade é super importante. Importante por vários aspectos. Importante porque é o primeiro contato, porque geralmente a gente está muito nervoso, porque geralmente ali a gente não é 100% verdadeiro, no sentido que nós estamos sendo o nosso melhor e às vezes é um pouco forçado esse nosso melhor. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem aquela questão de que se nós somos sinceros e o nosso coração está tranquilo, porque aquilo que a gente apresentou é o que a gente é, não tem erro, gente. O entrevistador percebe isso, né? Então é óbvio que a gente desconta o nervosismo, desconta essa primeira coisa de falar, enfim, de se expor, mas não tenham medo de ser autênticos e verdadeiros nessa hora da entrevista, de dizer realmente com franqueza coisas que vocês acreditam, pensam, sentem e fazem. Porque quando a gente percebe essa coerência nas pessoas, me aconteceu outro dia, um currículo maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas quando ele foi questionado em relação a, não, eu só faço projetos, freelancer, não tenho um trabalho formal, mas eu tenho... Tá, me conta de um projeto que tu fez. Tremeu nas bases, porque ele estava fazendo uma publicidade enorme dele, ele realmente tem uma bagagem importante de conhecimento, de currículo, mas não tinha experiência prática nenhuma em projetos realmente que agregassem. Quando foi questionado mais a fundo, ele não tinha o que dizer. Então não adianta também gerar uma expectativa gigantesca em torno da gente, se nem a gente acredita nisso. Então, isso também é uma dica importante na hora da entrevista. Eu prefiro ser o que eu sou. Se a empresa percebe que eu não tenho... Quem foi melhor nessa entrevista, nessa seleção? Uma pessoa que tinha pouquíssima experiência, mas foi completamente franco e disse o que realmente ele fazia, o que ele realmente tinha conseguido de resultados. Então, foquem nisso, em ser verdadeiros na hora da entrevista. Quando a gente é verdadeiro e coerente, não tem erro. Mesmo que pareça que está me prejudicando, porque eu não estou dizendo o que eu sei, ou eu não estou dizendo o que eu fiz, não tem problema nenhum. Eu estou sendo, e isso é o mais importante na hora da entrevista. Perfeito. Eu acho que essas dicas aí são bastante válidas, né? São as dicas que a gente, num primeiro momento, consegue dar. E tá, se naquele momento você não conseguir a vaga, calma, sua hora vai chegar. Respira fundo, vai em frente. Olha ao seu redor, problema no mundo para resolver não falta. Eu sempre digo, gente, tem muito trabalho por aí. É só olhar ao seu redor, coisa para fazer não falta nesse mundo. A questão é você pensar qual é o talento que você tem e que problemas esse talento ajuda a resolver. Foca nisso que vai dar certo, não vai? Sem dúvida, sim. E aí, até eu te desafio a contar um pouquinho do que tu tá fazendo hoje. Do que tu tá fazendo hoje nas atividades. Só lista aí rapidinho as atividades que tu tá fazendo. A pessoa meio... Gente, eu me formei em Relações Internacionais, que é uma formação política, né? Depois eu fiz um mestrado em Comunicação. E, junto com minha amiga Cíntia aqui, aprendi bastante sobre gestão. Então, hoje eu trabalho em todas essas áreas. Tem um pé lá, um pé aqui. A gente trabalha com assessoria política na Câmara de Vereadores, né? Trabalhamos com gestão empresarial, com consultoria empresarial na TIM, assessoria empresarial. E também trabalhamos com comunicação, e aí sim, projetos mais aleatórios. Mas, assim, o principal que eu queria dizer para vocês é que, a partir de quando eu foquei nas coisas que eu queria fazer e que eu gostava de fazer, elas foram vindo. Tá? A gente vai construindo, né? São as sementes que você vai plantando hoje. Então, por isso que eu digo, agora na graduação, quem não se formou ainda, já começa a plantar as sementes das coisas que você quer colher depois, porque elas vão vir, tá? Elas vão vir e faça o seu melhor, gente, faça o seu melhor, porque a maioria das pessoas no mundo não estão fazendo o melhor delas, tá? Então, quem faz o seu melhor se destaca muito, é impossível não se destacar. Faça o seu melhor, entrega o seu melhor que vai dar tudo certo. Né? Só se desespera quem espera. Então não espere, faça acontecer. Ação. Então fica a dica aí, gente. Pegou o diploma e agora? Vai dar tudo certo. Faça. Faz acontecer que vai dar tudo certo. E nos despedimos, né? É isso. Obrigada. Até o próximo podcast. Até o próximo. Esperamos para trocar um pouco mais de ideias com você.